O resgate da memória do povo brasileiro numa exposição na capital paulista. A mostra Ensaios para o Museu das Origens reúne peças do acervo de várias instituições. Uma homenagem às pessoas que dedicam a vida à preservação da nossa história, cultura e natureza. Mais de 1000 itens, esculturas, pinturas, vídeos, fotografias e documentos, entre outros, do acervo de várias instituições dedicadas à manutenção da memória brasileira. A exposição Ensaios para o Museu das Origens se desdobra em 2 espaços da cidade de São Paulo, o Itaú Cultural e o Instituto Tomi Otaki. A unificação das exposições está ligada a uma ideia do crítico de arte Mário Pedrosa, que morreu em 1981. Em 78, o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro pegou fogo e quase todo o acervo foi perdido. Pedrosa sugeriu a criação do Museu das Origens. 5 museus brasileiros trabalhariam em conjunto, ainda assim mantendo a sua independência. Alguns nem tinham sido criados. Seriam eles o MAM do Rio de Janeiro, o Museu de Imagens do Inconsciente, o do Índio, o do Negro e o de Artes Populares. Essa ideia de país Brasil foi resultado de um processo colonial, cujo principal objetivo não era fazer história, nem construir comunidade, nem construir futuro, era retirar bens. Então, com essa retirada de bens, a gente também tem um apagamento do que aconteceu antes e da própria complexidade humana, social do contexto brasileiro. Então, muitas vezes, fazer memória no Brasil é fazer memória apesar do Brasil, apesar da precariedade, da fragilidade de políticas culturais, mas é também fazer memória por causa de muitas e muitas vozes e vidas que não se sujeitam a simplesmente serem análogas aos bens que são retirados do contexto. No Instituto Tomi Otaki, a instalação de Castiel Vitorino Brasileiro do Espírito Santo evoca o fluir do tempo e a devastação ambiental. Do Museu Paraense Emílio Gueldi, a construção do conhecimento sobre a biodiversidade amazônica, fotografias, cadernos de pesquisa em campo, amostras de plantas. As pinturas e bordados da peruana Pecon Quena, nascida em 1962, destacam os chamados donos das plantas, animais e coisas, uma referência ao plano espiritual. Os zoólitos, esculpidos em rocha em formato de peixes e pássaros, vêm do Museu Arqueológico de Sambaqui de Joinville, em Santa Catarina. As marcas do homem pré-histórico estão nas fotografias que registram descobertas da arqueóloga Niede Guidon, do Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. Nas instalações da artista Josi, de 2023, plantas tingem os tecidos. Do Museu do Índio, do Rio de Janeiro, pensado pelo antropólogo Darcy Ribeiro para complementar a criação do território indígena do Xingu, no Mato Grosso, temos cultura material, com cerâmicas da etnia Baniwa e Carajá, e imaterial, pinturas corporais dos Uajapi. Não é bastante guardar fotos, não é o bastante guardar registros. O único jeito de preservar esse patrimônio é mantendo a possibilidade de continuidade da vida daquele povo. E essa continuidade depende da preservação do seu território. A arquitetura da exposição lembra algo bem brasileiro, as feiras livres. São 20 instituições que são foco da exposição, que são muito diferentes, que têm práticas muito distintas. Então, trazer a ideia da feira, a ideia da madeira aparente, era uma questão muito importante para nós, para pensar isso. E a exposição, ela convida ao fazer comum, ao estar junto. E você pode ver que tem espaços que são quase mesas, nos quais os objetos estão distribuídos. No Itaú Cultural também há muita diversidade. Do Museu do Marajó, no Pará, a famosa cerâmica marajoara e as amostras dos óleos extraídos de bichos e plantas.
O acervo da Laje, da periferia de Salvador, reúne coleções populares, como a de conchas. A memória dos negros está aqui e também no espaço dedicado ao Museu Afro-Brasil Emanuel Araújo. O etnomusicólogo Espírito Santo faz réplicas funcionais de instrumentos africanos. Do Museu do Homem do Nordeste, a beleza dos adereços do maracatu. A cacique pequena, considerada a primeira mulher cacique do país, guarda objetos e vídeos do núcleo do Ceará, da Rede Indígena de Memória e Museologia Social do Brasil. A artista Diambe da Silva, com seus tubérculos esculpidos em bronze, convida a pensar sobre as formas não humanas que compartilham o planeta conosco. A história do Brasil é também a história dos seus ecossistemas, dos seus biomas, das suas plantas, da sua geografia, da sua complexidade de acidentes naturais e das suas matérias. A história de quilombolas, a história de povos originários é também a história não só das pessoas, mas dos seus territórios, dos seus espaços, que permitem a constituição de um modo de existir, de um modo de viver, que só é possível junto com o contexto e o território em que eles estão. A exposição, ela olha para essas coisas que já estão acontecendo no Brasil de uma forma a recapitulá-las e a atualizá-las e mostrar para as pessoas que, ok, precisamos preservar a memória, mas esses gestos de preservação já estão acontecendo. Eu acho que a exposição tem um papel fundamental de reconhecimento de que as instituições operam, apesar da crise, apesar de tudo o que acontece, elas estão aí.